Muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Se esta é a primeira vez que você nos ouve, precisa saber que esse programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. E se você se interessa pelo que a Bíblia fala e pelo significado do que ela fala, está ouvindo o programa certo. Acompanhe conosco. Tenho certeza que sua vida será enriquecida com o que você vai ouvir. Já vimos quase todos os livros da Bíblia. Mas não se sinta deslocado se você é novato. Todos são bem-vindos. Temos muito a aprender com o livro que estudaremos a partir de hoje, a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é um livro muito prático. Você vive aquilo em que realmente acredita. O resto é só conversa religiosa, e ninguém precisa de conversa religiosa. O homem que escreveu a epístola que vamos estudar não disse isso, mas essas palavras sintetizam muito bem a mensagem de sua carta. Ouça com atenção como começa a Epístola de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A Epístola de Tiago é uma das minhas preferidas. Ela é muito prática. Sou adepto do estudo da Bíblia que enfatiza a prática do seu conteúdo e que faz uma abordagem devocional dela. Um estudo desse tipo nos ajuda a conduzir nossa vida de forma que glorifique a Deus. Como esta é a ênfase do nosso curso, Encontro com a Palavra, a Epístola de Tiago se tornou minha preferida. Você deve estar lembrado da discussão sobre a autoria do livro de Hebreus, que mostramos quando começamos a estudar as cartas gerais. Estas cartas são assim denominadas porque foram dirigidas a diversos grupos ou indivíduos em geral. As cartas de Paulo tinham um endereço certo, um destino certo. Por exemplo, a carta aos Efésios, aos Coríntios e aos Colossenses. Este não foi o caso das cartas gerais. Estes livros, o de Hebreus e o de Tiago, foram endereçados a pessoas em geral e não foram escritos por um só autor, mas por vários, como Tiago, João, Pedro e Judas. Algumas pessoas se referem à Epístola de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios é o livro mais prático do Velho Testamento e, por isso, para a maioria das pessoas, é o livro preferido do Velho Testamento. O livro de Provérbios é sobre sabedoria, uma sabedoria prática, aplicada à vida profissional e a todos os nossos relacionamentos. Nesse sentido, para muitas pessoas, o livro de Provérbios e o de Tiago são semelhantes. Os dois livros apresentam conceitos de sabedoria para várias situações da vida, mas sem apresentar uma continuidade entre um trecho e outro. Eles não possuem um tema básico. Outra coisa a ser observada no livro de Tiago é que ele parece um comentário que discorre sobre os ensinos de Jesus Cristo, principalmente o Sermão da Montanha. O autor desta carta, com toda certeza, estava imerso nos ensinamentos de Jesus. Podemos encontrar pelo menos 10 exemplos nos quais ensinos específicos de Jesus foram ampliados ou aplicados na carta de Tiago. Encontramos principalmente os ensinos de Jesus do Sermão do Monte, que podem ser destacados em cada conceito e versículo apresentado na Epístola de Tiago. Considere, por exemplo, um dos ensinos de Jesus do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Sem dúvida alguma, esta é a ênfase da carta de Tiago, assim como também foi a de Jesus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Você pode perceber que esse versículo permeia toda a epístola de Tiago. Em toda a carta percebemos que ele está dizendo que se você crê, então você deve viver o que crê. O resto não passa de conversa religiosa, e ninguém precisa desse tipo de conversa. Esta é a ênfase da carta de Tiago e também dos ensinos de Jesus. Você vai perceber que o autor desta carta está imerso nos ensinamentos de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que Tiago, o autor desta carta, era o meio-irmão de sangue de Jesus. Se você estiver familiarizado com os evangelhos, ou tiver acompanhado nossos estudos, você deve estar lembrando que os irmãos de sangue de Jesus não creram nele quando ele exercia o seu ministério de 3 anos. Aparentemente, Tiago, um dos seus irmãos, também não creu em Jesus enquanto ele exerceu seu ministério público. Coloque-se no lugar de Tiago e imagine o desafio que ele enfrentou. Imagine que você tivesse um irmão que sempre viveu na sua casa e um dia esse irmão se virasse para você e dissesse: "Olha, eu tenho notícias para vocês. Vocês acham que eu sou o irmão de vocês, mas na verdade eu sou mais do que isso, muito mais do que isso. Eu sou Emanuel, Deus com vocês. Eu sou o Messias, sou Deus encarnado." Qual seria a sua reação, hein? Você não acha que teria problemas em aceitar tudo isso daquele que sempre tinha sido seu irmão com quem você dividia o quarto? Com toda certeza não foi fácil para Tiago. Tiago não acreditou em nada disso, até que viu seu irmão ressuscitado dentre os mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, lemos que Jesus apareceu para os apóstolos e mais 500 irmãos de uma vez. Ele fez uma aparição especial para Pedro e para Tiago, esse mesmo Tiago, seu irmão. Os estudiosos acreditam que esta aparição pós-ressurreição de Jesus para o seu irmão provocou a conversão de Tiago. É interessante observar que logo depois de sua conversão, Tiago se tornou um dos maiores líderes da Igreja do Novo Testamento. Tiago foi um dos que presidiu o Concílio de Jerusalém relatado em Atos 15. Você deve estar lembrado de que uma das razões para a realização daquele concílio foi o ministério do apóstolo Paulo. Nesse primeiro concílio da igreja, os apóstolos decidiram que os judeus poderiam manter seus costumes judaicos. Eles não precisariam desistir do judaísmo porque estavam seguindo o Messias Jesus. Ao mesmo tempo, os gentios que nunca tinham sido judeus não precisavam se tornar judeus na sua forma de adoração, nem nos costumes de alimentação, nem adotar qualquer outro costume judaico. O Tiago, que presidiu este concílio, foi este Tiago que escreveu esta epístola. Ele é o mesmo a quem o apóstolo Paulo se referiu na sua carta aos Gálatas, quando disse que foi para Jerusalém pela primeira vez e lá havia 3 homens que pareciam ser o pilar da igreja de Jerusalém: João, Pedro e Tiago, que, por sinal, nem era um dos 12 apóstolos, mas logo se tornou um pilar da igreja no Novo Testamento. A explicação é que, antes de se converter a Cristo, Tiago era um judeu muito piedoso e devoto. Quando ele se converteu, logo começou a atuar na liderança porque já contava com grande estima dos judeus convertidos a Cristo. Este Tiago era tão piedoso antes de sua conversão que recebeu o apelido de Joelhos de Camelo, porque passava muito tempo orando de joelhos e por isso seus joelhos eram cheios de calos. Quanto tempo você acha que ele passava orando de joelhos para receber esse apelido, hein? Tiago foi martirizado. A tradição conta que ele foi jogado do pináculo do templo e depois espancado até a morte pelo sumo sacerdote. Quando isso aconteceu, a comunidade religiosa judaica se revoltou contra o sumo sacerdote e o tirou do cargo. Quando Tito, o imperador romano, saqueou Jerusalém completamente e a destruiu, muitos dos devotos judeus que ainda não tinham se convertido a Jesus acreditaram que este saque, no ano 70 depois de Cristo, tinha sido um julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém por terem martirizado o santo homem chamado Tiago. O fato desta epístola estar no final do Novo Testamento não quer dizer que tenha sido um dos últimos livros a serem escritos. Como já mencionamos várias vezes, os livros da Bíblia não foram compilados de acordo com a ordem em que foram escritos, mas sim de acordo com seu conteúdo. Como a Epístola de Tiago é uma das cartas gerais, ela está situada no final do Novo Testamento, junto com as outras cartas desta categoria.
Mas, se os livros do Novo Testamento tivessem sido organizados de acordo com a data em que foram escritos, a carta de Tiago seria a primeira da lista. Muitos estudiosos acreditam que este tenha sido o primeiro entre todos os livros do Novo Testamento a serem escritos. Em relação ao conteúdo desta carta, muitos estudiosos acreditam que Tiago estava tentando consertar qualquer distorção causada por Paulo. Eles argumentam que Paulo apareceu com um discurso muito eloquente a respeito da justificação pela fé e não pelas obras. Tiago é muito enfático no segundo capítulo de sua carta, ao afirmar que não somos justificados apenas pela fé, mas também pelas obras. Como a epístola de Tiago se encontra no final do Novo Testamento, muita gente acha que esta é a palavra final sobre a questão. Só que naquela época ninguém tinha lido as cartas aos Gálatas ou aos Romanos ainda, nem qualquer outra carta de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas depois da carta de Tiago. Muitos acreditam que ele a tenha escrito antes mesmo que houvesse qualquer gentil na igreja. É por isso que a carta de Tiago parece muito judaica e até legalista. Sua ênfase está na prática. Mesmo que esta carta não se assemelhe em nada às cartas aos Romanos e aos Hebreus, verdadeiros tratados teológicos, a carta de Tiago também traz alguns temas muito determinantes. Os 12 primeiros versículos do primeiro capítulo resumem toda a epístola. Observamos que Tiago era um homem que, além de se preocupar com o que era aparente, também se preocupava com a essência das coisas. A ênfase de Tiago se assemelha muito à de Jesus. Jesus não se importava com a aparência externa das coisas ou das pessoas. Para Jesus não importava a aparência externa, mas as questões internas, o homem interior. Jesus enfatizava a atitude em relação a tudo o que acontecia e os motivos que levavam a tais atitudes, a fonte delas. A essência da epístola de Tiago mantém os mesmos padrões de Jesus. Deixo um desafio para você: leia toda a carta de Tiago de uma só vez. Ficamos por aqui, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.